Fala, galera do curso Fredação. Eu sou o professor Fred. Hoje a gente vai corrigir e analisar os pontos positivos e negativos da redação da Carolina Lange, ex-aluna do Colégio Santo Agostinho, né? Vamos lá, vamos começar essa correção aqui para ver os aspectos positivos e negativos do texto dela, né? Essa redação, ela é sobre fome no Brasil, né? A importância do combate à fome no Brasil. Então vamos lá. Começa assim, ó. Durante a Segunda Guerra Mundial, a escassez de alimentos foi comum em todos os países envolvidos, diante dos enormes conflitos aos quais diversos territórios estavam reféns. Apesar de ter sido um cenário há quase um século, né? Apesar de ter sido um cenário há quase um século, a fome, a fome ainda assola milhões de pessoas no Brasil e no mundo, colocando suas vidas em risco diariamente, né? É interessante aqui, contextualizou bem, agora vamos ver a tese. Nesse contexto, essa problemática é existente não só devido à má distribuição de renda, né, primeiro ponto da tese, mas também as condições naturais de certas regiões do país, né, responsáveis por agravar a questão. Bom, a gente tem lugares que estão em condições desfavoráveis e não há tanta fome, né? Se você observar, por exemplo, Israel, né, alguns locais, e mesmo no Nordeste, ao longo de alguns governos que a gente teve, né, tivemos bastante investimento aí. Vamos ver se você vai conseguir sustentar essa questão, né, da condição, de a condição ser desfavorável. Acho que tudo gira em torno da política que é exercida naquele local. Em primeiro plano, é necessário ressaltar as raízes históricas para a fome no Brasil, uma vez que a desigualdade socioeconômica remonta ao período colonial, no qual o território começou a ser dividido de modo injusto e desigual. Dessa forma, consolidou-se uma enorme, você já falou enorme na introdução, né? Acho que tem que tomar cuidado aqui, ó, com a repetição muito constante de termos, né, ao longo da sua redação, com uma concentração exacerbada, excessiva, né, fundiária, excluindo grande parcela da população e aumentando a miséria no país. De fato, o panorama instaurado em escala nacional perpetua a insegurança alimentar e dificulta sua resolução, visto que o peso exercido pelas elites impede a implementação de ações que as prejudiquem e visem a alterar esse sistema, né? Esse último período aqui ficou um pouco ambíguo, né? Ficou um pouco confuso por causa dos pronomes demonstrativos, né? Por conta dos referentes, mas o parágrafo está bem argumentado. Foi utilizada aqui uma alusão histórica, eu gostei bastante, né? Falar do Brasil colônia, falar de como a concentração de terra se traduziu em concentração de renda. Eu prefiro até a República Velha, porque a gente observa a ascensão de um poder oligárquico no campo, que ele vai lá e começa a suprimir o pequeno produtor e adquire um poder local muito forte. Os coronéis, né, que até hoje, eles não são chamados mais coronéis sempre, né, mas até hoje exercem um poder local muito forte no campo e vão depreciando, apequenando e destruindo, né, o pequeno produtor por meio da grilagem, por meio da indústria da seca. Tudo isso vai impondo a eles uma situação de fome, né? Então, assim, eu acho que poderia ter sido melhor fundamentado, principalmente nesse último período, mas introdução e primeiro parágrafo de desenvolvimento estão muito bons, né? Aí, vamos aqui para a segunda metade da redação. Ademais, cabe destacar as motivações naturais para a escassez alimentícia. Em sua obra Vidas Secas, o escritor modernista Graciliano Ramos retratou a situação de fome e pobreza vivenciada pelos retirantes no sertão nordestino. Analogamente, nota-se que essa é a realidade, né? Você já falou, você está retomando no período anterior ainda por cima, é a realidade de muitos brasileiros, haja vista as péssimas condições proporcionadas pela seca e demais fenômenos da natureza sobre os quais o homem não possui controle. Assim, a vulnerabilidade extrema de boa parte da nação, somada à negligência do poder público, intensifica a questão da fome, né? Então, assim, quando você já repetiu aqui a palavra fome também, né? Cuidado para não ficar repetindo as palavras o tempo inteiro, contribuindo para seu agravamento em níveis preocupantes. Eu acho que a condição natural ela ocorre, sim, mas é muito importante a gente observar que existem fatores políticos, né? Existem fatores principalmente, né, econômicos nessas regiões. Muitas regiões conseguem sobreviver mesmo tendo condições climáticas desfavoráveis. Então, assim, eu acho que existem argumentos melhores, né? Quando você fala aqui da distribuição de alimentos no Brasil, né, da nossa agricultura focada no mercado externo, né, o que aumenta o preço dos alimentos no mercado interno. Fora, além da questão do pequeno produtor, você poderia ter falado também da questão das grandes cidades, das metrópoles, a defasagem do salário mínimo, como é difícil manter uma família, uma alimentação de qualidade, né? Muitas pessoas que trabalham e ganham salário mínimo acabam ficando desnutridas também, mas está interessante. Fica claro, portanto, que considerável parcela da população sofre com a carência de alimentos, sujeitando-se a viver sobre
obscuridão social. Nessa ótica, cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social, com o intuito de mitigar a fome no Brasil, investir em políticas nacionais mais eficazes na temática. Então, políticas nacionais mais eficazes, né, por meio de ações com maior enfoque, por meio de maior enfoque às áreas carentes, que garantam acesso à alimentação de maneira mais igualitária. Está muito subjetiva essa proposta de intervenção. Por conseguinte, seria viável a promoção de segurança alimentar de modo mais integral no país, amenizando a estrutura segregacionista vigente. Apesar de ela escrever muito bem mesmo, está muito boa essa redação, essa proposta de intervenção ficou muito vaga, tá? Por meio de que vai ser uma política mais eficaz. Tá, mas como seria essa política? Que tipo de política? Distribuição de alimentos? Criação de restaurantes populares, né? Restaurantes a R$1, por exemplo? Não sabemos. Então, assim, essa proposta deveria ter sido melhor especificada. Eu vou dar 200 de norma culta, 200 de tipologia, citou vidas secas, ficou bacana aqui, 160 na fundamentação, na argumentação, né? Coerência. Competência 4 vai ganhar 200 também, competência 5, 160. Então, essa redação da Carolina Lange vale 920. É um excelente texto, mas tem alguns errinhos aí, ainda pode melhorar bastante, tá? Valeu, galera. Por hoje é só. Eu vejo vocês no próximo vídeo do Fredação. Um abraço.